Olá, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os predestinados, aos eleitos antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A todos considerados por Deus região celestial nessa terra de vivente, a qual foi feita a menção na palavra em Efésios 1:3, habitação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiros aos Coríntios, louvado seja Deus. A palavra de Deus nos fala, 3,16, que somos nós o templo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Passando aqui mais uma vez no meu canal para deixar uma mensagem, glória a Deus, aleluia, para edificação dos ministérios, louvado seja Deus, para a eficácia, louvado seja o nome do Senhor, da fé dos irmãos no decorrer do cotidiano, do que nós o buscamos em nome de Jesus para a nossa vida, nossa família e a todos. Louvado seja Deus. Passamos uma semana, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, cheio de novidades, sim, de alegria, sim, prosperidade, sim, de maravilha, sim, mas também de momentos ruins, louvado seja Deus, de momentos a qual o país e o mundo celebrou, louvado seja Deus. Não poderia deixar de fazer menção da nossa irmã, louvado seja Deus, a qual Deus usou a sua imagem e a sua semelhança, louvado seja Deus. Aquela moça que de uma tragédia a sua vida ali foi colocado um fim, louvado seja Deus, a qual sabemos que através de entrevista e até um documentário que a gente levantou sobre ela, que a sua carreira começa na igreja, louvado seja Deus. E vendo esse lado, louvado seja o nome do Senhor, eu me solidarizo para com as famílias, louvado seja Deus, deixando aqui uma palavra de conforto para o coração de todos. Aqueles que eram seus fãs, eu buscavam assimilar a sua vida através das músicas daquela moça, a qual não tinha nada malicioso, sim, de uma posição imposta, verdadeiramente real, do dia a dia, da vida de muitas mulheres nessa terra de vivente. Louvado seja Deus. Me chamou a atenção em uma entrevista daquela moça, quando ela tinha aí os seus 12 anos de idade, a qual ela fazia parte, glória a Deus, aleluia, da igreja, louvado seja Deus. E então, vendo esse lado, glórias ao Senhor, muitas das vezes a gente, louvado seja Deus, a gente fica até um pouco receoso das coisas que a gente ouve fora, louvado seja o nome do Senhor, em termos do que está acontecendo hoje na atualidade. Eu não estou fazendo assim um ajuntamento oportuno para atacar a igreja, muito pelo contrário, sou eu um defensor da verdade, da palavra de Cristo Jesus, no meio do evangelho que Cristo nos consolidou para pregoar a verdade. Mas eu não deixo de comentar que em uma entrevista daquela moça qual foi
vítima aí de uma tragédia, exatamente para nos chamar a atenção. E o ponto que eu friso, que me chamou a atenção, que ela diz que teve que sair da igreja, até mesmo porque não poderia conciliar uma coisa com a outra, que a religião que foi feita a menção pela boca dela, muitas das vezes não deixaria e não na realidade, em outro aspecto também, dentro da igreja jamais existirá, de Cristo Jesus, louvado seja Deus, o mundo dentro da igreja e a igreja no mundo. O Senhor diz que jamais nós possamos agradar a dois senhores, louvado seja Deus, porque um o entristeceremos. Mas enfim, o que me chamou a atenção foi pela forma que ela falou da religião, querer adestrá-la, prendê-la e muitas das vezes, louvado seja Deus, determinar o que ela iria fazer ou até mesmo ser. Vemos que, agora há pouco eu falava que nas músicas daquela moça não tinha nada, louvado seja Deus, que trouxesse a um repúdio em termos de escândalo, escandalização, nudez, sexualidade nas suas canções. Sim, falava de uma prisão das mulheres na forma de conduzir as suas relações ou até os seus, digamos assim, os seus romances, os seus namoros. E ela veio com uma palavra de libertação para estas mulheres que tinham toda a ferramenta na mão, mas não sabia usar. E por isso, louvado seja Deus, aqui eu deixo as minhas condolências, em nome de Jesus, para toda a família. E a palavra de conforto é que, louvado seja Deus, a palavra diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que nessa terra de vivente há tempo para tudo, louvado seja Deus. Há tempo para tudo, para nascer, há tempo para crescer, há tempo para evoluir, há tempo para tudo, até mesmo para morrer. Aí você me pergunta, há quem diga, a moça morre com 26 anos de idade e o tempo dela era esse? Se nós voltarmos na palavra de Deus lá em Salmo 139, 16, lá nós vamos ter essa resposta. Que antes do nosso corpo ser matéria, Deus, ter forma nenhuma no nosso corpo, Deus já nos conhecia. E já, louvado seja Deus, já escreveria sobre mim, sobre você, antes de nós ter forma. E toda essa história que Deus nos fala, todo esse projeto dele, ele diz que todas as coisas foram feitas, foram escritas antes de alguma delas houvesse de haver. Então é projeção de Deus. E eu acredito que essa moça, dentro da igreja, expressivamente visitada várias e várias vezes pelo Espírito Santo, trouxe no seu subconsciente, colocando no seu sentido, uma forma de celebrar o fortalecimento das maioria das pessoas que se encontram presa dentro de si mesmo, sem conhecimento algum e até medo de falar o que sente. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai dizer, missionário, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver tudo. Louvado seja Deus. Se nós pegarmos a palavra de Deus no livro de Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 44, versículo 23, o Senhor vai nos trazer, louvado seja Deus, uma menção muito forte. Ele diz, e a meu povo ensinarão a distinguir entre os santos e os profanos, e entre,
louvado seja Deus, discernir entre o louvado seja o nome do Senhor, realmente os que servem e os que não servem a Deus. Louvado seja Deus. Trazendo essa palavra nos dias de hoje, louvado seja Deus, para a igreja, para o nosso meio, a profanidade, ela, louvado seja Deus, ela ocorre ao momento que você não busca de Deus, você busca dos homens, você comenta o que haver comentado diante dos outros, em nome de Jesus, e muitas das vezes são sermões que não edifica a vida de ninguém e contraria tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E por aí afora, né? E olhando, né, essa parte, juntando uma coisa com a outra, hoje o povo de Deus estão muito atrasados, louvado seja Deus, no quesito fé, estão muito atrasados no quesito, louvado seja Deus, praticar a verdade do que está escrito, louvado seja o nome do Senhor. E por muitas das vezes eu tenho levado altas críticas, até de, digamos assim, de mestres, né, de doutores, arraigado aí aos seus diplomas, ou seja, louvado seja Deus, aos seus letrados, mas essas colocações, elas são na realidade normais, porque Deus é justo. É justo que você aprenda dos homens e você saiba falar muito dos homens. É louvável que você também seja reservado para Deus e você também fale muito e muito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente começa a falar de Deus nessa magnitude, louvado seja o nome do Senhor, nós, muitas das vezes, ficamos, louvado seja Deus, até um pouco desacreditado por trazer a palavra verdadeira aos demais, louvado seja Deus, porque João 8,47, o Senhor vai dizer para mim e para você que quem é de Deus, fala de Deus, e quem é do mundo, fala do mundo, louvado seja Deus. E vendo o que acontece nos dias de hoje, louvado seja Deus, faltou energia, mas acaba de estar voltando aos poucos e a música de fundo aí está. Mas nem por isso nós prestamos atenção nessas coisas. Estamos prestando atenção do que Deus nos colocou no coração para ser feito. Amém? E nesta manhã eu trago para aos irmãos, louvado seja Deus, inscrito nesse canal, glória a Deus, aleluias. Ainda quem não for inscrito, que se quiser participar, e conteúdo tem, meus queridos, amados, queridos irmãos, conteúdo tem, e muito, forte, profundo e real. Somente o que está escrito na palavra de Deus são os meus comentários. Quem quiser me seguir no YouTube, JP Comunicação Ofício, louvado seja Deus. Lá você vai me encontrar, para a honra e a glória de Deus. Enfim, trazendo e dando continuidade o que nós viemos fazer em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela chega para mim e para você quando eu e você não disponibiliza de ouvi-la em qualquer que seja o momento da nossa vida. Muitas das vezes nós ouvimos nos momentos mais, digamos assim, mais precários, sofridos, louvado seja Deus. E enquanto ao Senhor, Ele nos diz lá em João 10,
louvado seja o nome do Senhor, que 27, que as minhas ovelhas, ele fala a dele, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e a me segue. Bom, quando nós vamos a uma igreja, louvado seja Deus, ou recebemos um folheto, ou recebemos um convite, louvado seja o nome do Senhor, logo ali desperta, quando nós vemos os irmãos, ouve os irmãos falando de Deus, automaticamente aquela palavra, ela é que te convida a todo momento, ou seja, você ouviu a palavra e a voz do Senhor para ir à igreja. Glória a Deus, aleluias. Mas, muitas das vezes, mas é muitas das vezes mesmo, as vidas que procura a Deus, um pouco de conhecimento que já tem da palavra de Deus, ou até de ter ouvido pregar em outros cantos, e não, na mesma conjuntura de entendimento, louvado seja Deus, é essa a minha conceptividade de raciocinar com os irmãos, que é evoluente, crescente, pregando as boas novas, muitas das vezes estacionada essa parte, esse alimento que é para ser transmitido aos demais, às vezes passa 5, 10 anos, é a mesma coisa, não cresce, não muda, é as mesmas palavras, as mesmas coisas. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos traz, amados, queridos irmãos, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23, que o renovo vem a cada amanhecer. O de hoje não é o de amanhã, o de ontem não foi o de hoje. Eu entendo dessa forma, louvado seja Deus, que alimento espiritual para quem tem entendimento, até para quem não tem, louvado seja Deus, se não tiver renovação, se não tiver, louvado seja Deus, o sacrifício de o buscar, de sacrificar os seus tempos, os seus entendimentos, ou seja, para ir buscar o renovo, para buscar, louvado seja Deus, algo diferente para os irmãos, aí fica naquela de um ano a igreja está cheia, no outro ano não tem nada na igreja. Até mesmo porque os irmãos que ali estavam já saíram, já ou migraram para outros cantos ou foram abrir seus próprios ministérios. E é um grande erro que está acontecendo na face da terra. O ministério que Cristo Jesus nos consolidou nessa terra, louvado seja Deus, nós vamos ver lá em 1 Coríntios 12, 28, lá em Efésios 4, 11, o Senhor, Ele fez uma estabilização na sua igreja, estabeleceu a sua igreja e o colocou, setoriou, fez um chamado e para cada chamado que ele fez tinha uma posição dentro da igreja dele, louvado seja Deus. O porquê disso agora? Porque entramos falando de uma tragédia de uma moça, a qual ela era uma levita na casa do Senhor, e para muitos a vida dela teve um fim trágico porque não estava mais na igreja. Aí é onde que eu bato nessa tecla que Jesus, quando ele em momento de ira, ele fala aos fariseus da hipocrisia, louvado seja Deus, e ele não é duro, ele é correto, como as palavras dele são corretas, não duras, louvado seja Deus. Então, essa parte que acontece hoje no nosso meio, se já tivesse sido trabalhada na entrada do Evangelho de Cristo aqui no nosso Brasil, há 100 e tantos anos atrás, eu tenho certeza que a palavra do Senhor, se ela tivesse vindo verdadeiramente ilustrada aqui no nosso país, como devidamente está escrito em João 7,38, em João 5,39, eu creio que
o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus no nosso país seria um outro manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo diz: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, hoje no nosso país, a maioria dos cristãos são a maioria, louvado seja Deus, só estão dando o que é de César, mas não estão dando o que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo e fazendo menção nessa manhã dessa palavra, louvado seja Deus, vendo o que Ezequiel escreveu ali, né? Louvado seja Deus, que Deus falava: ensinarão ao meu povo, né? A distinguir, a discernir, né? Entre os santos e os profanos, louvado seja Deus. Hoje a profanidade de Deus ocorre por falta de ensinamento, louvado seja Deus. Se ensinarmos o que é certo ao povo de Deus, o que é certo no meio do povo de Deus vai estar sendo também repassado aos demais, que vêm futuramente ao nosso encontro. Louvado seja Deus. Eu falo, amados, queridos irmãos, na direção do Espírito Santo, não é na minha conceptividade de entendimento, é na direção do Espírito Santo. É tanto que eu estou com a Bíblia aqui na mão, louvado seja Deus, e eu só leio a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, e mais nada, eu não acompanho, eu não faço menção de assuntos secundários sem consultar a palavra de Deus, sem consultar a Bíblia. Louvado seja Deus. Então, nessa manhã, eu declaro em nome de Jesus otimismo, louvado seja Deus, um ótimo hoje, louvado seja o nome do Senhor, na vida de ambos, todos aqueles que em Cristo Jesus, o ressuscitado, depositaram e depositam a sua fé, a sua existência, mas com realidade, louvado seja Deus, com toda pureza e purificação, até mesmo porque na palavra lá, de Ezequiel 44, 23, o Senhor diz: entre os santos e os profanos, entre os puros e os impuros. Quando faz essa menção entre os puros e os impuros, amados, os puros são aqueles que pregam a verdade como ela é e como está escrito. Os impuros dão uma menção assim de uma pessoa condenada, de algo que não tem nada a ver com Deus. E tem, irmãos, tem. Os impuros são aqueles